Neste vídeo eu vou detalhar algumas coisas e dentre essas coisas eu já vou dizer que se você tem uma opinião formada sobre o motor ar, por gentileza, não prossiga o vídeo, vá assistir Netflix ou qualquer outra coisa. Pois o que eu vou detalhar aqui é o seguinte: esse carro ele não tem problemas de pressão de óleo, ele não tem problemas de rajar, ele não tem problema nenhum nesse sentido. O problema deste bloco é aqui, vazamento. Começou a vazar. Esse prisioneiro aqui ele tá para fora. Esse aqui já tá também praticamente caindo e não dá aperto. Bem provavelmente a bucha desse tá puxada, a bucha desse aqui também tá puxada. E aí vai causando vazamento, vazamento aqui, vazamento ali, aí fica essa beleza aí, ó. E vai para onde esse óleo? Isso mesmo, no chão. Para algumas pessoas não tem problema nenhum, mas para algumas pessoas tem muito problema. A questão é qual? Para embuchar isso aqui, eu tenho que abrir o motor. Não é à toa que ele já está adiantado o serviço. Eu poderia colocar uma cola e está resolvido. Mas não. E por que não? Porque se está puxado, a gente tem que colocar uma bucha, como foi esse caso aqui, como foi esse aqui. Só que tem uma questão, se essa bucha puxar, eu tenho que tirar a camisa e o pistão para poder trabalhar aqui com a ferramenta e fazer a bucha. Aqui eu tenho que abrir o bloco, eu não consigo fazer com ele fechado. Talvez alguém conseguiria fazer, mas não é o meu caso. Por quê? As brocas não alcançam lá aonde tem que chegar. O procedimento então vai ser separar as duas metades do bloco. E aí então a gente vai fazer esse serviço. Já teve algumas pessoas com quem eu conversei e elas disseram assim: ah, mas não tem que retificar o motor? Ora, o problema é vazamento. Ele não tem um problema de folga, não tem problemas de... a princípio, assim, a menos que a gente abra e tenha alguma coisa errada. E vai precisar ser corrigido. Mas a princípio é abrir, embuchar e fechar. Não tem muito segredo. Mas, já que o motor estará aberto, vamos fazer a metrologia. Se precisar fazer alguma coisa, será feito. Se não, vamos fechar e colocar para andar. Por isso, no início do vídeo, eu disse que se você tem uma opinião formada que o motor abriu tem que retificar, então esse vídeo realmente não é para você. Portanto, agora eu vou prosseguir com a desmontagem, vou abrir o bloco e aí vamos ver o que aconteceu lá dentro. Agora já com o motor aberto, aqui tem uma rosca que puxou. Essa daqui ela saiu com tudo. Essa daqui também.
São 2, 3, 4 que puxou. Agora, uma coisa interessante, de todos esses prisioneiros mais grossos, o único que está com muito molhado de óleo até a ponta é esse aqui. E uma coisa que eu achei interessante, que esses anéisinhos aqui todos estão macios, mas esse aqui ele tá parecendo que empedrou. Ó, acho que se bolir ele mais um pouco é capaz dele quebrar. Aqui nas bronzinas de comando, elas estão bonitas. Os tuchos eles não apresentam folga, que deu um alerta de que está com problema. Tá? Para testar o tucho você não testa assim, porque não é assim que ele trabalha mais aqui nessa posição. Então um pouquinho de folga tem que ter, senão ele não trabalha. Agora se você mexe muito assim, por exemplo, ó, aí já não é um teste, né? Então, mais ou menos aqui, ó, nessa posição, você pode ver que até aqui a posição de trabalho, ó, onde está mais, tem esse, como se fosse o mais limpo aqui, é onde ele trabalha. Então, você vai procurar uma folga. Aí, dependendo do que você percebe aqui no tato, aí você recorre à metrologia para saber se está dentro ou fora. Como a gente mexe com isso aí com alguma frequência, a gente percebe que está ok. Então, a princípio, esse motor aqui está sofrendo com vazamento porque falhou essa borracha. Tivemos aqui prisioneiros puxados. Aqui a gente tem a bronzina, onde fica a bronzina do volante do motor. É uma pena que vocês não vão perceber, mas nem passando a unha, ó, tem a marca. A marca existe, mas passando a unha você não percebe, ó. Tá? Aqui nem fez. Aqui tá menor, é perceptível que tá menor, só que no tato a gente não consegue parar a unha aqui, ó. Então tem um desgaste, mas também não é tão acentuado. E isso é bom. Então a gente já começa a não se preocupar com uma retífica, por exemplo. A mesma coisa acontece desse lado. Ele tem, mas não é perceptível. No olho a gente vê que tem uma marca, mas ela não enrosca, né? É diferente, por exemplo, se fosse uma... Por exemplo assim, se estivesse aqui e você enroscasse a unha, daí é um problema bem grande, mas por enquanto aqui não. Claro que a gente vai medir isso aí para a gente poder ver até que ponto está ok ou não. Aqui o prisioneiro saiu, ele vazou para outro lado aqui, ó. Que ele é aquele prisioneirinho que sempre vaza. Olha a pontinha dele aí, ó. Então, por algum motivo ele acabou puxando junto aí a bucha. Por isso que do outro lado não tem a rosca. Então puxou bucha tudo. A princípio aqui é a mesma coisa. O comando não está tão desgastado. Esse motor aqui estava com W100. Eu acredito que, de acordo com a metrologia, mas um pouco de experiência que a gente tem, a gente já percebe que isso aqui não vai precisar fazer uma retífica. A princípio aí vai estar tudo dentro do aceitável. Lembrando que esse motor aqui é um motor que já é usado, né? Então ele não é um motor novo também. Então é uma questão a se pensar. Porém, como os desgastes aqui são poucos, não compensa passar para uma próxima medida.
Uma outra questão é a bronzina do virabrequim. Essa folga aqui, ó, ela não tem. Pelo menos eu não percebo. Ó. Aqui sim, ó, né? Mas aonde ela trabalha, ó, eu não percebo. Isso aqui que eu estou mostrando, porque senão depois vai alguém me presepar lá nos comentários e dizer, ah, tá testando e não sei o que. Não tem nada a ver. Aqui eu estou mostrando que não tem uma folga perceptível no tato. Se fosse uma folga, por exemplo, assim, aí você ia falar, não, então tem algum problema no motor, né? Tem desgaste por dentro, ó, pode ver que o colo da bronzina ele tá bonito, ele não chegou nem no bronze. Porque é óbvio que esse motor aqui ele tem pouco tempo de uso também. Tem desgaste normal, normal. Quem que não tem nenhuma cicatriz no couro? Bota aí no comentário aí quem nunca teve uma cicatriz. Então isso aqui é um motor que usa todo dia e não é só pro fim de semana, é todo dia. Se tiver aqui na panificadora, ele vai. Então temos aqui, ó, uns risquinhos mínimos também no virabrequim. E esse virabrequim tá na medida 1 milímetro e a carcaça tá na medida 2,5. A princípio, o que vai fazer? Medir e aí então ver se vai ter que retificar. Mas eu acredito que no estado que está aqui, pelo que eu estou vendo, não necessita. Porque é um motor que está bem inteiro, as bronzinas, não tem, a gente não percebe um jogo assim, que tem uns que a gente pega, elas faz assim, ó. E esse não, esse aqui ele tá bem dentro, tá? Mas isso que eu tô falando, no tato, de acordo com o que a gente já vem testando e vendo. Quem vai dizer se isso é verdade ou não é a metrologia, por isso que a gente vai ter que lavar todas essas peças, então passar pela metrologia, passa o súbito aqui, passa o micrômetro aqui, e aí faz a comparação. Você pode fazer a metrologia e substituir o que está ruim. Então não necessita você, abriu o motor, tem que retificar. Não, também não é assim, né? Não sejamos tão radical, porque você pode fazer, vamos dizer assim, um parcial. A questão que aí é que eu quero chamar a atenção. Eu estou fazendo esse serviço aqui porque eu estou fazendo. A garantia é minha. Eu estou colocando a mão, eu que vou, aqui se caso porventura der algum problema, é eu que vou arcar com a consequência. Diferente, por exemplo, de que você chegar no seu mecânico e dizer, eu quero que troque só o virabrequim porque a luz de óleo está acendendo e a gente testou aqui e é só o virabrequim. Então, por exemplo, ele pode não querer trocar o mancal, a bronzina de biela. Por quê? Porque de repente ele sabe que poderá dar algum problema, ninguém está livre, e ele não vai querer correr esse risco. Porém, eu quero correr esse risco. Até porque eu estou olhando aqui, ó, a bronzina não tem nem muito marca, ó. Ela não tem. Geralmente a bronzina tem aqui um risco aqui assim, já meio de vermelho, né, um bronze. Aí é perigoso. Mesma coisa. Então, assim, eu vou correr o risco, tá? Não estou dizendo que isso é certo ou que isso é errado. Estou dizendo que eu vou fazer. Porém, se de repente você aí está em dúvida se faz, se não faz, então você pode, de acordo com esse vídeo, tomar a sua decisão em fazer, por exemplo. Eu tive uma situação há um tempo atrás que o motor ele acendia a luz de óleo e acendia bastante, tanto que eu chegava, por exemplo, ali a 40 por hora e a luz ficava acesa. O que eu fiz? Desmontei, fiz a metrologia
e a gente teve então um mancal com muita folga. Mas era perceptível, o mancal ele fazia assim, ó. Ele não estava justinho assim, ó. E aí, o que a gente chegou na decisão? Compramos um virabrequim. Na época era um virabrequim de 1 milímetro. Colocamos bronzinas novas na medida da carcaça externo e 1 milímetro interno, ou seja, era 2,5 por 1. Que é 2,5 é aqui, essa parte de fora, e 1 milímetro dentro. E aí então a gente colocou e resolvemos o problema. Uma outra coisa legal de mostrar também aqui é o seguinte, ó, ela nem apagou as marcas que tem aqui, ó. Tá muito inteiro. Tem motor que a gente abre que isso aqui já tá liso. Então não é um motor que, vamos dizer assim, vai ter que fazer tudo. Agora, se a pessoa se sente seguro em querer fazer tudo, beleza, compra o bronzenado que a gente fala e troca tudo e pronto. Mas aqui não é o caso, porque o carro estava andando bem. O problema era vazamento. Então, e devido aos prisioneiros puxados, a gente vai refazer e vai seguir o barco, que nem a gente fez já com o virabrequim de 1 milímetro. Não foi mudado nada, a não ser a bronzina de mancal. Bronzina de biela foi colocada nova. Montamos no virabrequim, colocamos no carro, o carro está andando até hoje. E qual que é o problema? Agora, se o seu mecânico não quer fazer, aí é uma decisão dele, mas não que não possa. Não tem como dizer assim, não pode fazer. Pode, é possível fazer. Basta querer fazer que dá certo. O vídeo de hoje é sobre isso. É mais um bate-papo sobre as folgas. E essas folgas também têm tolerância. Então, não é aquele mito, abriu um motor, tem que retificar. Depende. Não estou dizendo que é o correto. Não estou dizendo que é uma regra. Estou dizendo que é o que a gente vai fazer aqui neste motor. E aí, cabe a quem vai fazer, a quem vai querer esse tipo de serviço, ao acordo entre cliente e mecânico, para caso der algum problema. Pode sim acontecer, como tem motor novo que às vezes trava. Então, ou seja, tudo pode acontecer. Porém, depois que a gente tiver com a metrologia feita, a gente vai ver se prosseguimos com essa ideia ou se a gente troca bronzina. Só que isso eu vou conseguir dizer no próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.